Boa tarde, povo de Deus! Coisa boa estar mais um dia com vocês. Estamos hoje na nossa live número 8 já, metade mais um do nosso desafio de 14 dias. Você que está entrando, sendo convidado, sendo notificado aí pelo Instagram, seja muito bem-vindo. E nós estamos começando sempre pontualmente, meio-dia e 35. Olha que legal, uma galera entrando. Sejam muito bem-vindos, Sarita, Flavinha, Tiago, Tati, Nanda Fávero. Bem-vindos, Rômulo. Bem-vindos todos vocês que estão entrando. E hoje nós vamos conversar sobre redescobrir o amor conjugal. E até coloquei, né? Ficou legal a frase, é de minha autoria mesmo, pode copiar e botar minha referência. Filho nascido, marido esquecido. E muitos maridos, assim, talvez expressam isso, não dizem diretamente, mas expressam isso, né? Essa dor, assim, de ficar um pouco em segundo plano diante da realidade materna, que é tão forte, que nos toca tanto, né? Que mexe tanto conosco como mulheres. Então a gente vai tentar identificar, mapear isso aí que tem acontecido com muitas mulheres, né? E que não é de hoje, né? Tem até um livro que eu trago aqui, alguns trechos dele, um livro bem antigo, que fala que isso é comum. E a gente precisa saber lidar, primeiro identificar, então saber lidar com isso. Bem-vindo vocês que estão entrando, Fabiana, Luiz, Edemilson, Janaína. Nós vamos conversar hoje, Jaqueline, bem-vinda também. Nós vamos conversar hoje sobre redescobrindo o amor conjugal. E já inicio com esse trechinho do livro A Intimidade Conjugal, de Pierre Dufoyer. Todos esses conteúdos aqui que eu tenho citado, eles estão gratuitos e eu fiz esse esforço, né? Não, acho que só o livro do Dom Fulton Sheen que não tem ele gratuito na internet, mas a maioria deles são disponíveis de forma gratuita. E aí, um trechinho desse livro, A Intimidade Conjugal, diz assim: a melhor maneira de ser bem-sucedida no lar é procurar primeiro que tudo, tornar feliz o cônjuge. Nisto consiste o segredo do lar feliz. Então, muitas vezes as preocupações da mulher estão voltadas principalmente para a projeção assim da organização, voltadas para casa, para a lista de compras que tem que fazer, para as atividades, para a rotina, a bolsa do filho que tem que arrumar para ir para a escola. Os filhos, né, tomam muito tempo, muito da preocupação. A mulher se preocupa consigo mesma, com uma roupa que está precisando, né, com uma ajeitada na cara, ela se preocupa com o seu corpo. E lá, assim, bem no último da lista fica o marido, fica o esposo, que a gente normalmente se volta para ele na necessidade de pedir: me ajuda, você não tá vendo isso tudo que eu tô fazendo, você não vê o meu trabalho, você não reconhece o meu trabalho e tudo mais. E então, quando a gente lembra, né, nessas prioridades todas, quando a gente vai lembrar do marido, a gente só lembra dele na necessidade que nós estamos tendo. Ele não vê o meu esforço, ele não vê, né, a minha entrega, eu tô aqui fazendo isso tudo e ele fica aí deitado. Bom, vamos lá, vamos tentar desmistificar algumas coisinhas. A gente já identificou que isso acontece, né? Lá no último da lista tá o nosso esposo e não muitas vezes num sentido de preocupação, de cuidado, de atenção, de percepção como que ele tá, o que que tá sentindo, mas necessidade de cobrar a participação, que é necessária. Nós não estamos tirando, né, a responsabilidade do marido, do esposo, do pai. Claro que ele tem responsabilidades, mas também nós muitas vezes exageramos e nos confundimos na lista de prioridades, nos aplicando demais em direção às outras coisas e deixando, né, o nosso esposo um pouco esquecido. Então, mais um trecho desse livro diz assim: a mulher corre o risco, se não toma cuidado, de esquecer um pouco o marido, pensando demasiado no filho. Deve vigiar esta tendência, se anota em si. A maternidade não deve substituir o conjugal.
a mãe não deve deixar de ser esposa. Também mais um trechinho do Intimidade Conjugal de Pierre Dufoyer. Então, é um grande perigo para os esposos, para os filhos, para a família, para nós. Um grande perigo quando nós colocamos a importância elevada nos filhos, quando nós mulheres colocamos essa importância muito grande nos filhos e nos esquecemos de que o que fundou aquela família? O que deu sentido àquela família? O que deu sentido à existência daquela família? Foi justamente o amor, a atração que o esposo sentiu pela esposa. Aí você vai se lembrar aí da sua história, né? Do seu processo de apaixonamento pelo seu cônjuge. Então, foi esse amor que fecundou os filhos. Foi esse amor que deu sentido à existência deles. Então, esse amor, dentro dos lares, ele tem que ter prioridade. E precisa acontecer até mesmo para que os filhos percebam, precisa acontecer essa união. De que eu olho para os meus pais, os filhos que vão crescendo, né, os filhos maiorzinhos, olham para os seus pais e não veem que os pais estão assim, sabe, um no mundo, outro no outro. Eles são de fato uma só carne, eles são uma só coluna, eles são uma só estrutura. O amor deles, a convivência deles, o saber deles, muito antes de que eu existisse, a intimidade deles foi o que me fundou, foi o que deu origem a mim, é a base da minha existência. Isso é muito belo, gente, isso dá uma segurança afetiva, de personalidade, de vivência, de sentido de vida para as crianças enorme. Então, tem essa consequência maravilhosa, mas antes disso, é preciso que a gente pense e resgate. O que me tornou família? O meu amor pelo meu esposo, o amor do meu esposo por mim. Então, isso não pode ficar assim, perdido, sabe, desorganizado no meio das demandas todas de ser família. O amor conjugal tem que ter o seu primado. Ele é o sinal, né, do amor divino. O amor matrimonial é o sinal do amor divino. Então, ele tem que ser colocado em seu lugar, preservado. É algo rico, é um tesouro que deve ser tido como algo muito importante dentro do seio familiar. Então, não pode ficar, a gente não pode passar essa sensação para o outro, para os filhos, de que o esposo está meio perdido ali. Ele tem menos importância do que a solicitação do filho. Não, nós precisamos deixar claro para os nossos filhos que a solicitação do nosso esposo é até mesmo mais importante do que a solicitação que ele está fazendo ali naquela hora. Gente, até mesmo com essa atitude nós destruímos essa inclinação que a criança tem a achar-se o centro. A mãe, ela pode correr um grande risco de machucar o filho na sua criação quando ela coloca o filho como suprassumo da casa. Quando ela retira até mesmo o pai, o esposo do seu lugar e coloca o filho. Não, é tudo filho, tudo é o filho, tudo são os filhos, ele é minha vida, ele é o meu amor. Nós precisamos, inclusive, ter cuidado com essas frases. Meus filhos são minha vida. O que tem por trás delas? É realmente um reconhecimento de que é uma alegria estar com as crianças, eu amo as crianças, estou disposta a me doar por elas, que coisa maravilhosa é ter filhos, ou realmente os filhos são a sua vida? Tomaram conta da cama, esse negócio de cama compartilhada é um perigo, fere a intimidade conjugal, as crianças já vão tendo essa sensação de que elas têm todo o poder, elas têm todo o espaço, elas podem se meter na história de vida dos pais, elas podem se meter no amor conjugal e elas podem ganhar o que querem. E não é bem assim.
Nós precisamos redescobrir o amor conjugal nisso também. Os pais precisam os esposos precisam da sua privacidade, a sua intimidade reservada, o altar de seus lares reservado, né? O altar da cama mesmo. A cama é um altar, né? Isso é ensinado pelos documentos da igreja, pelo magistério da igreja. O matrimônio, ele é a base, é o que sustenta toda a diversidade de amor dentro da família. Então, tenhamos cuidado com isso. E qual então é o caminho para a gente tomar para reavivar o amor conjugal? Então, se a gente identificou que tem acontecido algumas interferências aí nesse amor conjugal, a coisa esfriou, não está muito legal, e quanto mais a gente vai perpetuando a frieza, quanto mais a gente fica emburrado, quanto mais a gente fica de cara feia, mais aquilo vai aumentando. Mais a gente perde o sentido de estar com o outro e a gente vai se ocupando das crianças porque é bom, porque é prazeroso, e a gente vai deixando. E o marido também não se interessa e vê que a esposa tá com aquela cara feia e qualquer coisa que ele falar, ele vai ser cobrado ou vai ser criticado. Então vai deixando, isso vai afastando os dois. E as crianças vão tomando espaço que não são dela, espaços que não são delas. E isso é muito perigoso. Então, fortaleçam o amor fundante dos filhos. Fortaleçam a intimidade conjugal, fortaleçam a união conjugal. Tem até um trechinho que eu trago aqui do livro do Padre Faus, que é A Paz na Família, bem interessante. Que existe um mal, né? O mal da crítica. Então, ele fala assim, é uma coisa bem divertida, olha só. Só a título ilustrativo vou contar uma pequena e divertida história da vida real. Um casal de velhos. Ele, arrastando a perna, vai fazer as compras. Ela, boa pessoa, tem, no entanto, o vício de criticar. Volta ele da quitanda com o carro cheio. Lá tem tudo e um pouquinho mais. Mas a cara metade, em vez de agradecer, só se lembra de gritar com um rangido de aranha... De aranha, não. Com um rangido de arranhar a alma. E o Giló? Cadê o Giló? Você se esqueceu do Giló. Tinha tudo, mas não tinha o Giló. E a gente é assim, a gente é exatamente essa velha aqui. A gente vê o esforço, meu Deus, o esforço que o homem fez, né? Não pensa como nós, não tem aquela visão dos detalhes, aquela visão periférica, aquela visão global, geral, integral. Não é foco, ele é meta, ele é visão. Então a gente vai e, em vez de agradecer, em vez de, né, enternecer aquele momento, dizer como foi importante, que ele trouxe tudo. Aí depois, no outro dia, você diz aquela compra, ou então nem diz, entendeu? Mas a primeira coisa que a gente faz é que esqueceu o Giló. Então, a crítica muitas vezes vem primeiro. E um amor conjugal abalado, ele tá aberto a a essas coisas ruins, a esses desvios. E um fortíssimo é a crítica. Então, vamos lá, então, para os caminhos para a gente reavivar esse amor. Tempo juntos, é importante que fez tudo o que tinha que fazer, botou as crianças para dormir, um vira pro lado, outro vira pro outro. E o tempo junto, e o tempo para conversar, de repente uma jantinha especial, né? Se programar para aquele dia, uma comida que ele gosta, algo que pode ser feito e que cria um clima interessante e que propicia o diálogo, como você tá, como foi o dia. Isso fortalece o amor. Uma saída, um filme, né, que vejam em casa, ou então uma saidinha. Muitas vezes nós mães passamos muito tempo, né, dentro das demandas do lar, ou então fazemos programas de família, programas com as crianças, levar a criança no pula-pula, levar a criança para tomar sorvete. É muito bom, muito interessante, mas também priorizar essas pequenas saídas, esses pequenos tempos fora para comer alguma coisa, para ir num lugar diferente. Só os dois, só o casal. Pensar nisso também. É importante a gente se arrumar. Cuidar do esposo é fundamental, mesmo com a chegada dos filhos. Exatamente, Juliette, isso mesmo. Como você falou aqui em cima, né? Os filhos têm seu lugar.
Cada um tem o seu lugar dentro da casa, dentro do lar, dentro da convivência familiar. Nós precisamos respeitar, né, esses lugares. Então, se arrumar para poder agradar também, né? Ter um visual belo, uma esposa que sorri, né? Como nós falamos numa das lives anteriores, a esposa é o sol do lar. A esposa que sorri, a esposa que se alegra, a esposa que não fica com aquela cara carrancuda, que chateia muitas vezes, né? Com as suas críticas, as suas cobranças, os seus mandos e desmandos. Então, ser agradável, ser uma pessoa agradável, rezar juntos, conversar sobre vocês, sobre os esposos. Então, é preciso desarmar, desarme-se. Tire aquelas armas todas que você tá ali com a foice, com o martelo, com tudo preparado. Na hora que o esposo chegar, tá pronto para dar a martelada. Então, melhorar isso. Tira as armas das mãos, tira, né, da cabeça os pensamentos ruins, as cobranças, e parte para a ação, parte para o amor, mesmo que não tenha muito sentido. Não, mas ele fez tudo errado, eu ainda vou fazer isso de bom, ele vai achar que tá tudo certo. Prove aquilo que nós falamos na primeira live. A ação é uma força transformadora. Comece a servir e a amar e você vai ver se a coisa não vai dar certo. Bom, então é isso, a nossa conversa hoje foi essa, e eu deixo aqui ao final essa palavra de Coríntios 13, que com certeza estava no seu casamento, no casamento de alguém que foi, de alguém que você foi, estava lá. Coríntios 13, todo mundo quer viver isso, né? Todo mundo se propõe a isso, mas na hora da prática mesmo o negócio aperta. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bom que vocês gostaram. Com certeza, adorei o assunto, amei, muito bom. Então, por favor, eu peço que vocês compartilhem, né, essa live. Ela vai ficar disponível aí até amanhã, 12h35, quando nós temos um novo assunto. Mais tarde eu divulgo para vocês o tema, tá bom? E vamos ficar ligadinhos, 12h35, amanhã nós estaremos juntos novamente. Partilha aí o que você tem achado, o que você tem experimentado nessas lives. Por favor, me marque, compartilhe isso nos seus stories. Isso ajuda muito a gente fazer uma rede maior de interação, mais pessoas terem acesso a esses conteúdos. Não porque, né, eu quero visibilidade, mas porque eu sei que Deus tem falado. Deus tem falado bastante ao longo desses dias todos e mais pessoas precisam ouvir. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, 12h35. Beijão. Tchau, tchau.